Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar do fundo AZQ11 da AZQuest e vamos tratar do relatório do mês de setembro, que trata dos dividendos que foram pagos ontem, nesse mês de outubro. Mas antes a gente vai passar alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 19,6%. Vocês não ouviram errado, 19,6%, lembrando que aqui é isento de imposto de renda, praticamente 20%. P sobre VP do fundo atualmente se encontra com 0,78, ou seja, o fundo está com 22% de desconto. E basicamente, meus amigos, é exatamente esse desconto que é causado pelo valor da cota de mercado estar muito descontada que provoca esse dividend yield aí tão espetacular. Se a gente fizer aquele ajuste que eu sempre faço do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, deixando o P sobre VP1, esse yield espetacular de 19,6 cai para um yield bom, mas nada de espetacular de 15,4%. E outro detalhe importante, esse Fiagro aqui eu não conheço outro, que toda vida que dá um problema, ele praticamente zera a posição naquele problema no valor patrimonial. Isso é refletido no valor patrimonial da cota. E com isso, o que acontece é que esse P sobre VP dele aumenta. Ou seja, esse P sobre VP dele atualmente era para ser menor se ele não fizesse esse tipo de redução. Para vocês terem uma ideia, se fizesse o ajuste para o valor patrimonial que ele tinha no mês de março, esse yield cairia de 15,4% para 14%, que para mim já seria um yield fraco, considerando que esse aqui é um fundo high yield. Bem que daqui a pouquinho eu vou dizer uma novidade sobre essa questão dele ser high yield. Então, no final das contas, esse yield é bom para quem comprar nesse valor da cota atual. Realmente, comprando o valor da cota atual, esse yield realmente seria equivalente a 19,6, só que lembrando também que só está 19,6 porque nesses últimos 12 meses o fundo distribuiu por vários meses 12 centavos, 12 centavos, 12 centavos. Isso puxa esse yield para cima, mas atualmente o fundo está pagando 9 centavos e meio nos últimos 3 meses e deve manter, diga-se de passagem, deve manter. Ah, Adriano, mas não teve o problema da AgroGalaxy? Teve, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu já garanto para vocês que deve manter esse 9,5 sem problemas, por enquanto pelo menos. E até porque, como ainda teve uma alta na Selic que pode aumentar em breve, e esse fundo ele é muito mais indexado ao CDI, a tendência é que continue pagando 9,5 ou até suba para 10 centavos. Então realmente, para quem está comprando nesse valor atual dele, que está ridiculamente baixo, é um bom negócio. Esse dividendo que foi pago ontem, de 9 centavos e meio, corresponde a um yield do mês de 1,30%. Sim, você não ouviu errado, 1,30%. E no momento, meus amigos, se o fundo pagasse 9 centavos e meio, esse yield seria maior ainda. Seria cerca de 1,40. Estúpidos 1,40, porque a cota caiu mais ainda. Ele realmente está sendo severamente punido por causa desse problema da AgroGalaxy. Mas não é só por causa do problema da AgroGalaxy. Quem acompanha o fundo, quem acompanha os vídeos do canal, sabe que o fundo já teve problema recente com pelo menos mais 2 devedores. Nos últimos 6 meses, esse problema da AgroGalaxy é o terceiro problema que o fundo tem. Eu acho que ele está sendo muito mais punido por essa sequência de problemas do que por causa da AgroGalaxy em si. Porque para vocês terem uma ideia, eu fiz as contas ali e o fundo caiu desde o problema da AgroGalaxy cerca de 12%. 12% foi mais ou menos que caiu o XPCA. Só que para o XPCA, a AgroGalaxy deve 8% do patrimônio líquido. É um percentual pesado. Mas aqui a gente vai ver que o percentual é 0,4%. É quase que irrisório, meus amigos. É muito diferente do que o XPCA. Aqui, se tivesse caído 2%, já era muita coisa. E caiu 12%. Ou seja, caiu demais o valor por causa do problema da AgroGalaxy. Proporcionalmente falando, caiu infinito. O XPCA caiu o valor do patrimônio líquido mais uns 4%. Aqui caiu o valor do patrimônio líquido mais uns 11,5%. É absurda a diferença. Entrando no relatório propriamente dito, a gente vê que o valor patrimonial no final do mês de setembro era de R$ 8,67. Meus amigos, antes de começarem os problemas, tá aqui em março era R$ 9,60. Aí teve o primeiro problema em abril, o patrimônio caiu para 9,43. Teve o segundo problema em maio, caiu para 8,75. E agora com o problema da AgroGalaxy, ele colocou 8,67. Mas entrando aqui no relatório propriamente dito, a gente vai ver aqui que o valor de mercado no final do mês de setembro estava 7,30 e atualmente está cerca de 6,80. Caiu mais 50 centavos. E aqui já tinha tido o problema da AgroGalaxy. O problema da AgroGalaxy foi anunciado normalmente dia 18 de setembro. Ou seja, teve 12 dias ainda em setembro que fizeram o valor da cota despencar mais ainda. O valor da cota já estava barato e caiu para 7,30 por causa do problema da AgroGalaxy.
e atualmente, como eu falei, está na faixa de uns 6,80, ou seja, caiu mais 50 centavos. Mas isso se deve não só a esses problemas todos também. Nesse mês agora, eu gosto de falar sempre, na maioria dos vídeos eu tô falando. Fora os problemas, tem a questão que o mercado todo tá caindo. Tem essa questão também. Então, como o mercado todo tá caindo, tá afetando basicamente todos os fundos, vários que estavam até acima do valor patrimonial, valor da cota de mercado, caíram abaixo do valor patrimonial, estão com P sobre VP abaixo de 1. Então, ele também foi punido por causa disso. Muita gente deixando a renda variável, deixando fundo imobiliário, Fiagro, FIINFRA, indo investir lá em IPCA+, que está pagando atualmente quase IPCA mais 6,7, 6,8. Então, o pessoal fugindo da renda variável e indo para a renda fixa. Tem essa questão também. E nisso teve aquela queda de 12% no total, como eu falei para vocês. Aqui, o fundo diz que estava com o P sobre VP de 0,84. Atualmente, está de 0,78. Mas lembrando que, como eu mostrei para vocês, o valor patrimonial aqui ele fica ajustando o tempo todo, principalmente por causa desses problemas que o fundo teve. Enquanto na maioria dos Fiagros, por exemplo, quase não faz ajuste, faz um ajuste mínimo. Se você pegar lá o Vigia não mudou o valor praticamente patrimonial dele, desde que teve aquele problema com a Languiru, que na época representava quase 10% do fundo. Se você olhar, o valor patrimonial dele não caiu em quase 10% na época, não caiu. Como ele faz esse ajuste, aí na realidade o valor do P sobre VP, que deveria estar menor, não está. Esse P sobre VP deveria ser bem menor do que esse aqui, se ele não fizesse esse ajuste. E a gente veria um desconto muito maior. Mas eu acho que o que ele está fazendo é mais real, digamos assim, mais verdadeiro. Mas para quem comprou a 9,60, 6 meses atrás, esse pessoal está muito decepcionado. E o yield atualmente não é muito bom não. Mas ainda não pode dizer que é ruim não, porque o yield está próximo de 1%. Então um yield de 1%, mesmo considerando quem pagou a 9,60, ainda é possível considerar um yield bom. Só não pode ser dizer bom, maravilhoso, porque aqui está falando de um fundo que é high yield. Eu posso considerar high yield, apesar de, se você olhar, o carrego da carteira do fundo caiu muito. Era mais de 5,30. Com esses problemas, ele perdeu alguns desses ativos que eram mais high yield, digamos assim, e diminuiu o carrego da carteira. E ele também está fazendo uma reciclagem do portfólio dele para deixar o fundo com uma pegada menos high yield, e agora já está com a cara quase de middle risk. Mas só que é um middle risk lá no limite já para o high yield. Então a gente já pode até considerar que isso aqui ainda continua sendo um fundo high yield, mas era mais high yield anteriormente. Então no final das contas, esse dividendo de 9 centavos e meio, que traz mais ou menos 1% para quem investiu a 9,60, até que não é tão ruim, mas também, como eu tô falando, não pode ser considerado bom, considerando que aqui é um fundo high yield. Aqui entrando nos comentários do gestor em relação ao mês de setembro, aí ele fala que pagou 9 centavos e meio no mês de outubro, já que o relatório se refere aos pagamentos, aos dividendos desse mês de outubro. Ele encerrou o mês de setembro 99% alocado em ativos do agronegócio, basicamente ele tem 1% em caixa, é isso que ele quer dizer. Esse fundo aqui, para quem não conhece, esse Fiagro, ele é um Fiagro diferente, que ele investe majoritariamente em CRA, cerca de 2/3 da carteira, aqui 66,3% em CRAS, mas ele investe muito em FDIC Fiagro, 31,5%. A maioria dos Fiagros que investem em FDIC Fiagro investe um percentual baixo. Ele aqui não, ele investe pesado. É quase 1/3 da carteira em FDIC Fiagro. E ele ainda tem uma posiçãozinha no FGA11, que é o outro Fiagro. Ou seja, ele investe também em outro Fiagro, mas é só no FGA11 e não é um percentual tão grande, mas também não é desprezível. Nesse mês de setembro também, eles fizeram duas novas operações, que foi comprar um CRA da J Basso de 2 milhões e um CRA da Impacto Bio de 1,1 milhão, ou seja, investiu cerca de 3,1 milhões no total. Aí, em relação ao acompanhamento da carteira, ele fala sobre exatamente essa nova inclusão de CRAs e fala exatamente da questão do calote aqui, do inadimplemento do CRA da AgroGalaxy, que foi um fato relevante que foi liberado pela securitizadora no dia 18 de setembro, que foi exatamente aquele que causou aquele maior impacto aí na nossa bolsa em termos de Fiagros. 6 Fiagros foram afetados, eu até fiz um videozinho sobre esse problema, eu vou colocar aqui no topo, do lado direito, um cardzinho para você assistir, se é que você já não assistiu, falando sobre esse evento. Salvo engano, esse foi o Fiagro que teve o menor impacto de todos os demais. Ele praticamente não sofreu impacto em relação ao que a AgroGalaxy devia ao fundo. Exatamente, a gente vai falar sobre isso agora. Mas dos 6, ele foi o menos impactado em termos de dívida. Mas em termos de cotação, a cotação a mercado do fundo caiu muito, foi muito punida, como eu já falei para vocês hoje. Aí ele descasca mais esse abacaxi aqui pra gente, detalhando mais. Aí ele fala, ó, quando eles investiram no CRA da AgroGalaxy em setembro de 2022, ou seja, cerca de 2 anos atrás, aí eles falaram
falaram aqui as vantagens do CRA. Só que aí eles perceberam que estava tendo uma deteriorização progressiva da AgroGalaxy. E por isso a posição inicial investida em AgroGalaxy do fundo no início, que era 7% em dezembro de 2022, eles reduziram essa exposição, porque eles já previam que ia dar problema, para apenas 0,37 patrimônio líquido. O que torna o impacto desse calote da AgroGalaxy, que eles chamam de imaterial na distribuição de dividendos e na cota patrimonial. Ou seja, basicamente ele quer dizer que não vai impactar nem na distribuição de dividendos e nem na cota patrimonial, o que pra gente que investe nesse fundo é uma excelente notícia, porque a gente prevê, como eu já falei para vocês, que basicamente não vai mais afetar os rendimentos do fundo e ele deve manter esses 9,5 centavos. E como eu falei, com esse aumento que teve na Selic, que afeta o CDI e que pode ser que tenha mais um novo, salvo engano, é no mês que vem, tem a tendência até de aumentar os rendimentos, não só manter os 9,5 centavos, pode até ser que suba para 10 centavos. Ele também aqui fala sobre o problema do FDIC Caeté, mas eu não vou citar isso porque eu já citei nos últimos vídeos. Quem quiser, aqui no topo do lado direito, eu vou colocar um cardzinho mostrando o último vídeo que eu acho que eu falei sobre esse caso do FDIC do Caeté, que é um problema sério, que eu também falei no vídeo anterior, acho que com mais propriedade ainda, de 2 meses atrás, e a princípio, ele praticamente deu como perdido o valor investido nesse FDIC Caeté. Eu vou mostrar isso para vocês agora. No mês de abril, quando ainda não tinha sido liberada essa bomba do FDIC Caeté, o fundo investia, se você somar aqui, ó, cerca de 22 milhões e 800 mil no FDIC Caeté. Era 7 milhões nessa cota sênior aqui e mais 15 milhões e 700 nessa cota mezanino, totalizando esses 22 milhões e meio. No mês seguinte, no mês de maio, eles já mostraram pra gente que eles consideravam que o patrimônio líquido atrelado aqui a essa dívida do FDIC Caeté naquela cota sênior já tinha caído daqueles 7 milhões e 132 mil para 4 milhões e 700. E na cota mezanino desse mesmo FDIC tinha caído daqueles 15 milhões para 1 centavo. Ou seja, ele praticamente retirou do valor do fundo isso aqui. É por isso que teve aquela queda estúpida do valor patrimonial de um mês para o outro. Aqui no mês de abril, o valor patrimonial do fundo era 9,43. Isso aqui já estava reduzido porque tinha tido no mês anterior um problema com o CRA da Nof Agro. Nof Agro deu problema e eles já retiraram do valor patrimonial o valor da Nof Agro, que era um valor menor, mas caiu já aí 17 centavos no valor da cota patrimonial. E no mês de maio, com essa retirada do valor patrimonial dessas dívidas do FDIC Caeté, caiu daqueles 9,40 que a gente viu para 8,75. Aqui o impacto foi violento, vocês viram, né? Uma cota que era 15 milhões eles colocaram 0 e uma cota que era 7 milhões e 100 eles colocaram para 4 milhões e meio. Então foi uma perda muito grande de valor patrimonial aqui no fundo e por isso que ele está com a cota tão descontada. A cota patrimonial que eu falo, fora a cota de mercado que caiu exatamente por causa desses dois problemas e agora juntamente com o problema da AgroGalaxy, somado tudo a isso, a essa alta do Tesouro IPCA+, que fez o pessoal migrar lá para a renda fixa. Nesse título do Tesouro IPCA+, as famosas NTNBs. Eu gostaria de perguntar para você, você possui o AZQ11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira agora ou aumentar a sua posição para aproveitar essa queda absurda no valor dele, pensando até num futuro ganho de capital? Ou você, ao contrário disso, tá pensando em reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição, porque você já ficou pé da vida com esse fundo, de tanto problema que ele dá, ele tá um fundo meio que zicado, né? Digamos assim. Diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagos, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, Inscreva agora mesmo, não pense em mais nada. Já deixa aquele likezão também sem pensar em mais nada, porque não tem motivo para você não deixar o like. O like é grátis. Deixe já o like. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim que sair, e o mais rápido possível, você já assiste, já comenta, já deixa o like para aumentar o engajamento e o YouTube distribui para mais pessoas. Dessa forma, a gente bate aquela meta de views o mais rápido possível e já garante mais uma leitura do relatório do mês de outubro aqui do AZQ11 da AZQuest. Aqui a gente chega a DRE do fundo, que é uma DRE que eu considero relativamente reduzida, mas ela tem algumas informações importantes e ela tem até uma quantidade interessante de meses. Ela traz normalmente do início do ano
até o mês que a gente se encontra. É estranho isso, porque seria interessante se ele mostrasse logo os 12 meses, incluindo os 3 meses do ano anterior, mas ele não faz isso. E normalmente quando é no começo do ano, aí ele fica mostrando só janeiro, aí só janeiro, fevereiro, depois só janeiro, fevereiro, março, e vai aumentando, aumentando, aumentando. Mas a gente já tem uma boa noção de como é que funciona o fundo. Você vê aqui que aqui ele não fala se a DRE é de competência, se é de caixa. Segundo a informação que eu obtive até do inscrito aqui, que ele entrou em contato com a AZQ e eles disseram que essa DRE é caixa. Só que aqui na parte de lucro não distribuído, que seria a reserva, basicamente seria uma informação por competência. Ou seja, uma coisa não combinava com a outra. Mas pelo que eu percebi, agora é tudo caixa. E a gente vê claramente que o fundo é daqueles fundos que tem alguns devedores que pagam mensalmente, outros trimestralmente, outros semestralmente. Quem sabe se não tem até um que pague só anualmente. Isso fica claro por essas receitas que variam muito mês a mês, ou seja, tem mês que é muito, tem mês que é pouco demais. Você vê aqui, por exemplo, que aqui era 2 milhões e 800 em julho e caiu para apenas 1 milhão e 700, uma queda de 1 milhão na receita. E agora no mês de setembro subiu para 3 milhões e 300, ou seja, ela dobrou praticamente de um mês para o outro. E você vê que basicamente isso é receita dos juros, porque esses valores aqui de ganho e perda de capital, quando ele faz giro na carteira dele, essa questão da rentabilidade de caixa do dinheiro que ele tem investido ainda, provavelmente em 100% do CDI, isso praticamente não afeta as receitas do fundo. O que afeta mesmo é a receita com juro das CRAs. E provavelmente aqui ele fala com juros, ele está incluindo também os FDICs. Afinal, é 1/3 da carteira do fundo. Então, basicamente, é uma diferença tão grande que a gente, para mim, deixa claro que ele tem devedores que pagam trimestralmente, semestralmente, ou seja, não pagam todo mês. E quando é aquele mês que muitos pagam, aí dá essa diferença aqui absurda de aumento na receita. E, consequentemente, no resultado, ou seja, no lucro do fundo dentro daquele mês. A gente vê, por exemplo, que os custos, ou seja, taxa de administração e performance, são mais ou menos constantes, não muda muita coisa. E como aqui a receita de agosto foi bem menor do que a de setembro, então o lucro no mês de agosto foi bem menor do que setembro. Você vê que, por exemplo, o resultado, ou seja, o lucro por cota do fundo, em agosto foi apenas 6,2 centavos, 6,25 para ser mais preciso. E ele pagou quanto? 9 centavos e meio, porque ele vem pagando 9 centavos e meio desde julho. Julho que é pago em agosto, agosto que é pago em setembro, setembro que é pago em outubro. Então ele teve que usar a reserva do fundo aqui para pagar. Ele tinha 4 centavos em reserva, isso aqui é a reserva do ano todo, que é o que ele chama de lucro não distribuído, e aí ele pagou e ficou com a reserva praticamente zerada. Ficou 0,9 centavos, menos de 1 centavo. E dentro do semestre era negativo, em 2 centavos. E se você fizer as contas, isso aqui tá batendo bonitinho, que antigamente, como eu falei para vocês, não batia. Nesse mês de setembro, o fundo, com esse lucro absurdo que ele teve de 3 milhões e 136, mais do que o dobro desse, ele teve um lucro por cota de 13 centavos. Como ele pagou, de novo, 9 centavos e meio, porque ele tá linearizando distribuição de dividendos deles faz tempo, tanto que ele passou uns 8 a 9 meses pagando 12 centavos. A gente vê aqui, ó, no começo do ano tava ainda pagando 12 centavos, aí começou a pagar 11 em abril, aí passou 3 meses pagando 11 centavos, mesmo com aqueles problemas que o fundo teve. Parou de receber aqui nesse mês do CRA, da Nofiagro, parou de receber aqui nesse mês do FDIC da Caetê, e mesmo assim ainda em julho ele conseguiu pagar 11 centavos. Aí a partir de julho ele começou a pagar 9 centavos e meio e vem se mantendo 9 centavos e meio. E como ele teve esse lucro muito grande, de 3 centavos por cota, e pagou 9 centavos e meio, ele colocou o dinheiro em reserva e passou dos anteriores 0,9 centavos para 4,4 centavos. Ou seja, ele está com reserva interessante, praticamente ele restituiu a reserva que ele tinha no mês de julho. Então, com isso, ele deve conseguir pagar com tranquilidade, já que ele tem 4,4 centavos em reserva. O pessoal ia tentar reduzir um pouquinho menos, mas ia sumir esse craque dessa Tropical, que é meio que irrelevante, eu poderia até cortar ele. Eu vou fazer isso, ó. Vocês estão vendo que tem esse craque da Tropical, que é cerca de 58.841 mil, um valor quase que desprezível, 0,03% do patrimônio líquido, só que tem essa taxa estúpida de CDI mais 10%. Isso aqui é ultra high yield para mim. Ou seja, não é difícil de dar um problema aqui não, viu? Mas só que é um valor bem significante. É mais insignificante do que o da AgroGalaxy, por sinal. Então retiramos esse CRA aqui da visualização para melhorar o tamanho da letra. E aqui eu marquei para vocês aqueles problemas. Fora o Nofiagro, que é um CRA que deu problema no mês de abril, que ele simplesmente retirou da carteira desde abril, a gente ainda vê que ele coloca o Caetê, 4 milhões e 800. Era esse aqui que era 7 milhões e 100, que eles remarcaram a 4 milhões e 800, enquanto aquele de 15 milhões,
que era exatamente a maior dívida do FDIC Caeté, eles colocaram como 0. Aí tem o problema da AgroGalaxy aqui, e o interessante é que você vê que ele já diminuiu o valor devido pela AgroGalaxy também, apesar de era um valor bem baixo, era cerca de 0,37%, agora eles já estão considerando apenas 0,18%, eles já remarcaram basicamente para metade do valor que a AgroGalaxy devia, que é 377 mil no total. Fora esses problemas, a gente vê que tem aqui o caixa do fundo, cerca de 2.700.000, por isso que ele não está 100% alocado no agronegócio, porque tem esse caixa. Fora isso, ele também tem aplicação no FGAA, 2% da carteira do fundo está aplicado no FGAA, cerca de 4.200.000. Aqui nessa coluna você vê o nome do devedor junto com o tipo de ativo. Aí você vê quem é CRA, você vê quem é FIAGRO, como FGAA, mas não está destacado assim, FIAGRO tal. Mas a gente sabe que o FGAA é um FIAGRO. E os FDICs, que o fundo investe muito, vocês viram que é quase 1/3 da carteira FDIC FIAGRO e 2/3 CRAS. Você vê a dívida aqui nessa coluna, você vê que o maior devedor dele basicamente tem uma posição de 9,5%, que é esse alvo A. Depois vem a Esteio Rural com 8,5%. Para mim são as dívidas mais perigosas, que eu sempre falo para vocês que o ideal é que um devedor deva no máximo 5% do patrimônio líquido, seria o ideal, mas eu acho razoável, aceitável até 8%. Esses dois estão acima de 8%, não deveria ter uma posição tão pesada assim. Em alvo A quase 10% e em Esteio Rural 8,5%. 8% já seria assim o limite do limite, e aqui ultrapassou esse limite do limite. Apesar de ainda ter esses dois aqui com percentuais pesados, tanto o FDIC do NOAA como a Soletec, que ultrapassam aquele ideal de 5%. Um é 7,4 e outro 7,1. Aqui a gente vê o indexador, você vê que ele basicamente é um fundo majoritariamente indexado a CDI, mas ele tem vários pré-fixados, e eu já citei esses pré-fixados várias vezes nos vídeos anteriores. São pré-fixados pesados, alguns muito pesados, diga-se passagem. Por exemplo, aqui ó, pré-fixado em 20% ao ano, meus amigos, isso aqui é alto demais. 19% ao ano, são alguns bem pesados mesmo. E ele tem vários pré-fixados. Ó, esses aqui, 21,5%, meus amigos, isso aqui é super ultra pesado. E ainda tem esse aqui, quase 23% ao ano. Aqui a gente tem um spread, né, como a gente já tá acabando de ver, mas eu estava destacando apenas aqueles que eram pré-fixados, mas são taxas bem altas também. Por isso que ele tem essa pegada mais high yield que eu falei para vocês. Ó, por exemplo, tem um CDI mais 7,44, isso aqui já é ultra high yield para mim. Tinha aquele CDI lá embaixo que a gente viu da Tropical de CDI mais 10%. São umas taxas bem pesadas e por isso esse fundo tem realmente essa pegada mais high yield, mas que já está reduzindo. Eles já estão quase virando um fundo middle risk. Se baixar mais um pouquinho, eu já vou considerar eles um FIAGRO middle risk, se eles continuarem nessa pegada de reduzir essa exposição nesses CRAs com pegadas mais high yield. O que também tem essa tendência de baixar os rendimentos. Até por isso que eu acho que também que baixou o rendimento e está apenas 9,5%. Mas é claro, isso aí se deve principalmente ao calote que ele tomou. Ele já está considerando um default, uma perda total do NOFIAGRO e quase uma perda total aqui também do FDIC Caeté. Isso aí também reduziu muito a receita do fundo e consequentemente também os dividendos a serem distribuídos. Por isso caiu também para 9,5%. Além dessa questão da mudança que ele está tentando dar uma sair dessa pegada mais high yield e indo para uma pegada mais middle risk. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora é mesmo. Já deixa aquele likezão sem pensar em muita coisa. Já deixa o like. Já comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views o máximo possível, para no próximo mês trazermos mais uma leitura do relatório do mês de outubro aqui do AZQ11 da AZQuest para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!